Oi, gente, mais uma vez eu aqui. Graças a Deus, eu vou gravar mais um vídeo, né? Eu tenho que gravar enquanto eu posso, né? Porque tem dia que eu não posso gravar. E eu queria falar, como eu falei a respeito dos satanistas, que eles estão manchando a imagem da sã doutrina que fala das vestimentas, dizendo que não é bíblico, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Eu ouvi hoje um dos vídeos que eu vi, uma das mulheres que eu ouvi falar, que é doutrina de homens, que era um espírito do engano que falava com ela. Ela tinha um salão de cabeleireiro, né? E aí ela fechou o salão porque ela disse que ouviu uma voz que falava com ela que se ela continuasse com aquele salão, que se ela morresse a qualquer momento ela ia descer pro inferno. E aí ela fechou o salão, tal. E ela passou 7 anos seguindo essa doutrina, né? E depois, né, alguém comentou lá no canal dela, é o que eu falo, gente, na questão de a gente ter cuidado, porque o diabo, ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus. Então a gente tem que ter cuidado com textos isolados da Bíblia, textos que às vezes eles têm mais de um entendimento que isolado, a gente pode entender mais de uma coisa. A gente tem que ter cuidado com esses textos, né? Então, ela falou que ela leu lá o texto que indicaram para ela e descobriu que aquela doutrina que ela estava vivendo, aquilo era coisa fruto do espírito de engano. Ela fala isso, né? E agora ela faz uma campanha aí na internet, né? Eu vi ela falando no vídeo que ela quer trabalhar para que outras pessoas sejam libertadas dessa sã doutrina de homens, de engano. Foi assim que ela falou, né? E eu vou falar para vocês aqui, né, como eu não dei referência bíblica nos vídeos anteriores que eu fiz, eu estou fazendo esse só para falar das referências bíblicas, para sustentar o que eu falei nos vídeos anteriores a respeito da doutrina da roupa, da doutrina do cabelo, da doutrina da santidade do corpo, né? E que diz assim, ó, o primeiro texto está em 1 Pedro, verso 3, diz assim, ó, semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra de Deus, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então ele está dizendo aqui que as mulheres elas sejam submissas aos vossos maridos, para que, se elas têm marido que é descrente, eles venham ser ganho sem que a mulher precise falar nada, só pela postura dela, pelo bom comportamento dela, pelo bom testemunho dela, ele venha ser ganho para Deus, tá? Aí ele continua no verso 2, que diz assim, ó, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas, tá falando da mulher, né? O enfeite dela, das mulheres, não seja o exterior. Então ele tá falando assim, não é pro enfeite de vocês, a beleza de vocês, ser exterior, né? Aí exterior, ele explica no frisado dos cabelos, no uso de joias. Então, a Bíblia está condenando aqui sim o uso de brinco, correntes, pulseiras, anéis. Está condenando. Quem diz que não é bíblico está indo contra isso aqui. Isso aqui está no Novo Testamento, é a época da graça. Não é no Velho Testamento a época da lei. É a época da graça, ele está dizendo. No uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Em outras Bíblias diz de vestido caro, né? Ele critica vestidos caros, roupas caras. Mas no homem encoberto, quer dizer, em algumas outras traduções, diz assim, no homem interior, quer dizer que a beleza tem que ser interior. No coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam, adornar é enfeitar. Então, assim se enfeitavam também antigamente as santas mulheres. Elas se enfeitavam com o quê? Com o espírito manso, com, como que eu vou dizer? Quietude, paz, né? Amor. Então, é esse o enfeite das mulheres, né? Que ele fala aqui,
né, as mulheres do tempo antigo. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres de Deus. Era assim que elas se enfeitavam, não eram com brincos, não eram com vestidos caros, não eram com penteados chamativos, não eram com essas coisas que elas se enfeitavam. Então, a modéstia que Paulo e que Pedro fala, ele está falando disso, né? De não usar joias, não usar roupas muito caras, roupas vestido com pérolas, vestidos com fios de ouro, vestidos, né? Como que eu vou dizer, feitos para mostrar um status financeiro alto. É isso que ele está dizendo aqui, que ele está querendo dizer, tá? E vamos ler o outro texto para vocês entenderem, né? Que o outro texto tá em 1 Timóteo, tá? Foi Paulo que escreveu a Timóteo. Em 1 Timóteo, aí ele diz assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. É isso? Sim, 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem, quer dizer, as mulheres se arrumem em traje honesto, com pudor e modéstia. E aí eu repito, a modéstia desse tempo aqui que Paulo está falando não é a mesma modéstia do tempo de hoje, não. Então, querer dizer assim, com modéstia a gente pode usar. Gente, essa modéstia que nós conhecemos hoje, dos tempos atuais, é lascívia para aquele tempo que Paulo escreveu isso aqui, para que naquele tempo que Pedro escreveu essas cartas, que Paulo e Pedro escreveram essas cartas. Então vamos lá, com modéstia, não com tranças aqui. Tranças, gente, está se referindo a frisado, tá? Essa tradução ela não está correta. A palavra certa aqui no lugar de tranças é frisado. Frisado é quando a pessoa ela frisa o cabelo artificialmente, né? Porque dificilmente a gente vê um cabelo frisado. Tem algumas pessoas que tem, mas é raro. A maioria dos cabelos são cacheados, ou lisos, ou ondulados, né? Aí ele fala, não com tranças ou com ouro, de novo condenando o uso de ouro, o uso de joias, ou pérolas, ou vestidos preciosos, vestidos caros. Em outras traduções está dizendo vestido caro. Então ele está falando, não com essas coisas, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, vocês estão entendendo? Então, são duas passagens aqui no Novo Testamento que condenam o uso de joias, o uso de roupas caras, o uso de pérolas, o uso de colares, sabe? O uso de enfeites, né? Que, na verdade, eles estão falando assim que o enfeite da mulher tem que ser o interior, né? O Espírito de Deus, os frutos do Espírito de Deus nessa mulher. É isso que eles estão dizendo, tanto Paulo como Pedro. Então, daqui, desses dois textos, já coloca por terra todos esses argumentos que estão sendo levantados aí, falando que essa doutrina, esse ensino de não usar calça, da mulher não usar calça, a mulher não pintar o cabelo, a mulher não usar brinco, não usar colares, a mulher não usar maquiagem, está dizendo que é doutrina de homens. Já cai por terra com essas duas passagens aqui. Essas pessoas, esses discursos já caem por terra, gente. É bíblico. A doutrina da vestimenta, a doutrina da vestimenta adequada, da vestimenta com modéstia, ela é bíblica e não é o adequado dos tempos de hoje, porque o que é adequado para os tempos de hoje, nessa época aqui, nem prostituta usava. Nem as prostitutas usavam as roupas que as mulheres crentes dos dias de hoje estão usando. Então, na época de Paulo, e na época que Pedro escreveu que eles escreveram essas cartas, nem as prostitutas andavam como as mulheres cristãs dos tempos de hoje estão andando, tá? Então, aqui, quando ele fala, ele condena o uso de enfeites, já inclui tudo. Inclui esmalte, porque o esmalte é um enfeite para unha, inclui a maquiagem, porque a maquiagem é um enfeite para o rosto, inclui o cabelo, porque a tintura, o alisamento, né, a prancha, tudo isso é uma forma de
embelezar o cabelo artificialmente. Então, quando ele fala para as mulheres não usarem enfeites externos, já está condenando tudo. Já está, para a beleza da mulher não ser o exterior, já está condenando tudo. Está condenando a mulher a usar roupa mostrando as pernas, mostrando os joelhos, as pernas assim, as coxas, né, os joelhos. A mulher usar roupa mostrando parte do busto, parte aqui do tórax, os braços, não só a mulher, mas também como o homem, mas aqui especificamente está falando da mulher. E é isso, gente. Então, essa coisa aí, essa experiência ruim que essas mulheres tiveram, né, foi uma aprovação que Deus permitiu, assim como eu falei para vocês que eu estou sendo provada, que foi uma aprovação que Deus permitiu, que esse câncer é uma aprovação, né? Essa situação que elas passaram referente à vestimenta, que Deus permitiu, né, no caso delas, que vozes, né, que satanistas falassem com elas, que elas arrumassem, mudassem as vestimentas, parassem de usar maquiagem, parassem de usar brinco, e eles fossem exigindo cada vez mais. Isso foi uma permissão de Deus para provar essas mulheres. E quando elas se levantaram contra Deus para falar mal do ensino sobre o cuidado do corpo, que é disso que a gente está falando aqui, quando elas se levantaram para falar mal, quando elas não conseguiram, elas se frustraram com a experiência que elas tiveram, que eu acredito sim que foi difícil para elas, assim como tem sido difícil para mim, elas foram falar mal na internet da palavra de Deus. E isso já dá um indício, né, de que elas foram reprovadas. Isso não quer dizer que elas perderam a salvação, não estou dizendo isso. Isso quer dizer que elas foram reprovadas nessa situação, que Deus permitiu que elas fossem provadas. Também não quer dizer que em algum momento elas não possam se arrepender e ver que elas foram reprovadas e possam voltar e fazer as coisas da maneira certa e serem aprovadas, né? Pode acontecer, né? Não é porque a pessoa foi reprovada uma vez que ela não tem a chance de poder consertar e poder voltar para o caminho certo e conseguir ser aprovada, tá? Eu só estou dizendo que neste momento que elas não conseguiram, né, passar pela aprovação que elas estavam passando, e o fato delas terem ido para a internet para falar mal da palavra de Deus, né, para falar mal e tentar provar, usando a própria palavra de Deus, que essa doutrina não é de Deus, que é um jugo, que é uma opressão contra as mulheres, isso mostra a reprovação delas nessa área. Então, elas não têm autoridade para dar ensino nessa área, tá? E para encerrar esse assunto é isso, tá, gente? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu acho que por hoje é só, né? Gostaria de falar outras coisas, mas, né, algumas coisas tem que estudar melhor. E tá, é isso. Eu também preciso descansar a voz, que já tá começando a ficar um pouquinho rouca. E é isso, graça e paz, né? Vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém.